Imagine por um momento que tudo o que você acredita saber sobre o Egito está completamente errado, que as pirâmides que você vê nas fotos são apenas a ponta de um iceberg gigantesco de mistérios que desafiam nossa compreensão da história humana. E se eu te dissesse que existe uma cidade inteira submersa no fundo do mar, com estátuas colossais e tesouros dourados esperando para reescrever tudo o que sabemos sobre uma das civilizações mais fascinantes da Terra? Você está prestes a descobrir 15 fatos sobre o Egito que vão explodir sua mente e transformar completamente sua visão sobre este país extraordinário. Fatos que arqueólogos e historiadores preferiram manter em segredo por décadas. Segredos que revelam conexões cósmicas impossíveis, tecnologias perdidas que desafiam nossa ciência moderna e mistérios que conectam o Antigo Egito diretamente com nossa vida hoje. Prepare-se para uma jornada que vai muito além das pirâmides de Gizé. Uma jornada que vai revelar um Egito que você nunca imaginou que existisse. O que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você vê, não apenas o Egito, mas toda a história da humanidade. Comecemos com algo que vai fazer você questionar tudo. No fundo do mar Mediterrâneo, a apenas alguns quilômetros da costa egípcia, existe uma cidade perdida que permaneceu oculta por mais de 1.200 anos. Heracleion, também conhecida como Tonis, não é apenas uma lenda. É uma realidade submersa que foi redescoberta apenas no ano 2000. Imagine mergulhar nas águas escuras do Mediterrâneo e, de repente, se deparar com estátuas gigantescas de deuses egípcios, perfeitamente preservadas, emergindo do leito marinho como guardiões silenciosos de segredos ancestrais. Estátuas de mais de 5 metros de altura, templos inteiros, com suas colunas ainda de pé, navios antigos carregados com tesouros dourados e inscrições hieroglíficas que contam histórias que foram apagadas da história oficial. Mas aqui está o que realmente vai abalar suas convicções. Heracleion não afundou por causa de um terremoto ou tsunami comum. As evidências sugerem que algo muito mais misterioso aconteceu. Como uma cidade inteira, com toda a sua população e riquezas, simplesmente desapareceu da face da Terra sem deixar rastros na história escrita, apenas para ser encontrada intacta no fundo do mar mais de 1000 anos depois. Se isso já está fazendo você questionar o que mais pode estar escondido sob as areias e águas do Egito, espere até descobrir o que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria. Todo mundo sabe que ela foi destruída, mas a verdade sobre como e por que isso aconteceu é muito mais perturbadora do que qualquer livro de história jamais revelou. A Biblioteca de Alexandria não era apenas uma biblioteca, era o maior centro de conhecimento da antiguidade, contendo mais de 700 mil pergaminhos com todo o conhecimento acumulado pela humanidade até aquele momento. Mas aqui está o que não te contaram na escola. A biblioteca não foi destruída de uma vez, ela foi sistematicamente desmontada ao longo de séculos, como se alguém quisesse deliberadamente apagar certos conhecimentos da história humana. Quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você está se juntando a uma comunidade de pessoas que não se contenta com as versões oficiais da história. Pessoas que querem descobrir a verdade por trás dos mistérios mais fascinantes do mundo. E se você está gostando do que está descobrindo até agora, deixe um like neste vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas revelações incríveis. Mas voltando à Biblioteca de Alexandria, os últimos pergaminhos que sobreviveram contêm referências a tecnologias e conhecimentos que nossa ciência moderna está apenas começando a redescobrir. Textos que falam sobre energia obtida a partir de cristais, mapas estelares que mostram constelações que só puderam ser confirmadas com telescópios espaciais modernos e fórmulas matemáticas que anteciparam descobertas científicas por mais de 2000 anos. O que estava nesses pergaminhos que alguém considerou tão perigoso que precisava ser completamente apagado da história humana? A resposta para essa pergunta nos leva ao terceiro fato que vai revolucionar sua compreensão do Egito.
As pirâmides de Gizé não foram construídas apenas como túmulos. Elas formam um mapa estelar perfeito da constelação de Órion, com uma precisão matemática que seria impossível de alcançar sem tecnologia avançada de medição astronômica. Mas isso é apenas o começo. A Grande Pirâmide de Quéops contém proporções matemáticas que incluem o número π e a proporção áurea, com uma precisão que engenheiros modernos consideram impossível de conseguir sem computadores. A pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com uma margem de erro de apenas 3/60 de grau. Para você ter uma ideia do que isso significa, nossos instrumentos de navegação modernos mais precisos têm uma margem de erro maior que essa. Como uma civilização que supostamente não tinha nem a roda conseguiu construir uma estrutura com 2.300.000 blocos de pedra, alguns pesando mais de 15 toneladas, com uma precisão que desafia nossa engenharia moderna. E por que eles incluíram em sua construção conhecimentos matemáticos e astronômicos que a humanidade só redescobriu nos últimos 100 anos? A resposta nos leva ao quarto fato, que vai fazer você repensar tudo sobre a antiguidade. Recentes escaneamentos com tecnologia de raios cósmicos revelaram que existem câmaras secretas dentro da Grande Pirâmide que nunca foram abertas. Câmaras que podem conter não apenas tesouros, mas conhecimentos e tecnologias que foram deliberadamente ocultados da humanidade. Imagine o que pode estar escondido nessas câmaras. Textos que explicam como as pirâmides foram realmente construídas. Mapas que mostram a localização de outras estruturas similares ao redor do mundo. Ou talvez algo ainda mais extraordinário. Evidências de que a civilização egípcia tinha acesso a conhecimentos que vieram de uma fonte que nossa história oficial se recusa a reconhecer. Mas se você pensa que os mistérios das pirâmides são impressionantes, espere até descobrir o que a ciência moderna revelou sobre a famosa maldição dos faraós. Durante décadas, historiadores e cientistas ridicularizaram a ideia de que os túmulos egípcios pudessem realmente estar amaldiçoados. Mas estudos recentes descobriram algo que vai fazer você questionar a linha entre ciência e magia. Análises microbiológicas de múmias e sarcófagos egípcios revelaram a presença de fungos e bactérias altamente tóxicos que permanecem ativos por milhares de anos. Esses organismos podem causar infecções graves e até mesmo morte em pessoas que entram em contato com eles. Mas aqui está a parte realmente misteriosa. Esses fungos e bactérias não ocorrem naturalmente no Egito. Eles tiveram que ser deliberadamente cultivados e colocados nos túmulos. Isso significa que os antigos egípcios não apenas conheciam microbiologia milhares de anos antes da ciência moderna, mas também sabiam como usar micro-organismos como armas biológicas para proteger seus túmulos. Como uma civilização antiga desenvolveu conhecimentos de microbiologia que nossa ciência só descobriu no século XX, e que outros segredos científicos eles dominavam que ainda não redescobrimos. O quinto fato vai te mostrar que o conhecimento médico dos antigos egípcios era ainda mais avançado do que podemos imaginar. Múmias de mais de 4.000 anos foram encontradas com evidências de cirurgias cardíacas bem-sucedidas, transplantes de órgãos e até mesmo próteses funcionais feitas de madeira e metal que se integravam perfeitamente ao sistema ósseo. Papiros médicos egípcios descrevem procedimentos cirúrgicos que nossa medicina só conseguiu realizar no século XX. Eles conheciam a circulação sanguínea quase 3.000 anos antes de William Harvey. Sabiam sobre anestesia e realizavam cirurgias cerebrais com índices de sobrevivência que impressionariam médicos modernos. Mas o mais incrível é que eles não apenas dominavam a medicina do corpo físico. Textos egípcios falam sobre a medicina da alma, descrevendo técnicas de cura energética e psicológica que a medicina moderna está apenas começando a reconhecer como válidas. E conhecimentos sobre a natureza humana os antigos egípcios possuíam e nossa ciência moderna ainda está tentando compreender. A resposta nos leva ao sexto fato que vai conectar o Antigo Egito diretamente com mistérios que ainda intrigam a ciência atual.
Os egípcios não mumificavam apenas faraós e nobres. Eles mumificaram milhões de animais, desde gatos e crocodilos até touros e ibis. Mas recentes escaneamentos revelaram que muitas dessas múmias animais contêm não apenas os animais, mas também objetos metálicos misteriosos que não deveriam existir na antiguidade. Objetos feitos de ligas metálicas que nossa metalurgia só conseguiu reproduzir nos últimos 50 anos. Pequenos dispositivos com circuitos gravados que parecem componentes eletrônicos primitivos. E cristais cortados com precisão laser que emitem frequências específicas quando expostos a campos magnéticos. Se você está começando a perceber que existe muito mais na história egípcia do que nos ensinaram, você está no caminho certo. Deixe um comentário contando qual desses fatos mais te impressionou até agora, porque o que vem a seguir vai revolucionar completamente sua visão sobre as capacidades tecnológicas dos antigos egípcios. O sétimo fato envolve a descoberta de textos hieroglíficos que descrevem máquinas voadoras, carros movidos por energia solar e sistemas de comunicação à distância que funcionavam através de cristais sintonizados. Textos que durante muito tempo foram considerados mitológicos, mas que análises recentes sugerem que podem ser descrições técnicas reais de tecnologias perdidas. E se os antigos egípcios realmente possuíam tecnologias avançadas que foram deliberadamente apagadas da história, onde mais podemos encontrar evidências dessas tecnologias perdidas e por que alguém teria interesse em manter esses conhecimentos ocultos da humanidade? Os textos hieroglíficos encontrados no templo de Dendera contêm diagramas detalhados do que parecem ser lâmpadas elétricas gigantes. Não estou falando de interpretações modernas forçadas de símbolos antigos. Estou falando de desenhos técnicos precisos que mostram filamentos, isoladores e até mesmo cabos conectores. Quando engenheiros modernos analisaram esses diagramas, descobriram que eles descrevem perfeitamente o funcionamento de lâmpadas de descarga gasosa. Isso explica como os egípcios conseguiam trabalhar em túneis e câmaras profundas, sem deixar rastros de fuligem nas paredes. Eles não usavam tochas, eles tinham eletricidade. Mas de onde vinha essa energia? Escavações recentes descobriram estruturas que funcionavam como baterias gigantes, capazes de gerar corrente elétrica através de reações químicas envolvendo cobre, zinco e eletrólitos ácidos. Mas, se os egípcios dominavam a eletricidade há mais de 4.000 anos, e outras tecnologias eles possuíam que nossa ciência considera impossível para aquela época. O oitavo fato vai chocar você ainda mais. Análises químicas de pigmentos encontrados em pinturas egípcias revelaram a presença de nanotecnologia. Nanopartículas organizadas de forma tão precisa que criam efeitos ópticos que mudam de cor dependendo do ângulo de visão. Tecnologia que nossa ciência só desenvolveu nos últimos 20 anos. Mas isso não é tudo. Essas nanopartículas não estão distribuídas aleatoriamente nas pinturas. Elas formam padrões geométricos complexos que parecem mapas ou diagramas técnicos quando observados com microscópios eletrônicos modernos. Padrões que sugerem que os egípcios não apenas conheciam nanotecnologia, mas a usavam para codificar informações em suas obras de arte. E informações estão escondidas nessas pinturas, e como uma civilização antiga desenvolveu tecnologia que estamos apenas começando a dominar. O nono fato nos leva para um território ainda mais misterioso. O Egito possui a maior concentração de anomalias magnéticas do planeta. Pontos onde bússolas giram descontroladamente, equipamentos eletrônicos param de funcionar e pessoas relatam experiências de alteração da percepção temporal. Esses pontos coincidem exatamente com a localização de templos e pirâmides antigas. Geólogos descobriram que essas anomalias são causadas por cristais gigantes enterrados profundamente no subsolo egípcio. Cristais que foram cortados e posicionados artificialmente para criar campos magnéticos específicos. Mas por que os antigos egípcios construíram uma rede de cristais magnéticos sob seu território? E que propósito essa rede gigantesca poderia ter?
A resposta pode estar conectada ao 10º fato que vai fazer você repensar completamente o propósito das pirâmides. Medições recentes com equipamentos sísmicos revelaram que as pirâmides de Gizé produzem vibrações constantes em frequências específicas, frequências que correspondem exatamente às ondas cerebrais humanas durante estados de meditação profunda e experiências místicas. Isso significa que as pirâmides não eram apenas monumentos ou túmulos, elas eram máquinas de consciência, dispositivos projetados para alterar estados de percepção humana e induzir experiências transcendentais. E se o verdadeiro propósito das pirâmides era conectar a consciência humana a dimensões ou realidades que nossa ciência ainda não consegue detectar? O 11º fato vai conectar todos esses mistérios de uma forma que você nunca imaginou. Textos egípcios falam sobre os Neteru, seres que vieram das estrelas para ensinar conhecimento à humanidade. Durante muito tempo, arqueólogos interpretaram isso como mitologia, mas análises recentes de DNA extraído de múmias faraônicas revelaram sequências genéticas que não correspondem a nenhuma população humana conhecida. Essas sequências contêm códigos genéticos que nossa biologia considera impossíveis de ocorrer naturalmente. Genes que confeririam capacidades regenerativas extremas, longevidade excepcional e resistência à radiação. Capacidades que explicariam como os faraós conseguiam viver muito mais que pessoas comuns e manter aparência jovem por décadas. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Quando cientistas tentaram mapear a origem dessas sequências genéticas, os computadores apontaram para regiões do espaço próximas às constelações que os egípcios adoravam como sagradas. Se o DNA dos faraós realmente contém material genético de origem extraterrestre, isso significa que os textos sobre seres das estrelas não eram mitologia, mas registros históricos reais. O 12º fato vai mostrar que essa conexão cósmica era muito mais profunda do que podemos imaginar. O calendário egípcio não conta apenas anos terrestres. Ele rastreia ciclos astronômicos de milhares de anos que nossa astronomia só conseguiu calcular com computadores modernos. Ciclos que incluem o movimento de precessão da Terra, órbitas planetárias e até mesmo a rotação da galáxia. Os egípcios sabiam exatamente quando eclipses solares e lunares iriam acontecer com milhares de anos de antecedência. Eles previram eventos astronômicos raros, como o alinhamento de planetas e a aproximação de cometas com precisão absoluta. Como uma civilização sem telescópios, conseguiu calcular movimentos celestiais que nossa astronomia só confirmou nos últimos 100 anos. Se você está percebendo que estamos diante de evidências de conhecimentos que desafiam completamente nossa compreensão da história humana, você não está sozinho. Centenas de milhares de pessoas já se inscreveram neste canal porque querem descobrir verdades que a história oficial prefere manter ocultas. Se você também quer fazer parte dessa jornada de descobertas, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. O 13º fato nos leva para o aspecto mais misterioso de todos: câmaras secretas descobertas. Recentemente, sob a Esfinge, contém registros que falam sobre eventos futuros com detalhes impressionantes. Eventos que incluem mudanças climáticas globais, grandes descobertas científicas e até mesmo desenvolvimentos tecnológicos que ainda não aconteceram. Esses textos não são profecias vagas, são descrições técnicas precisas de eventos futuros, incluindo datas específicas e localizações geográficas exatas. Como os antigos egípcios conseguiam ver o futuro com tal precisão e que tecnologia ou conhecimento lhes permitia transcender as limitações do tempo linear. O 14º fato vai conectar todas essas descobertas com nossa realidade atual de uma forma que vai transformar sua visão de mundo. Múltiplas agências governamentais ao redor do mundo mantêm departamentos secretos dedicados exclusivamente ao estudo de artefatos egípcios. Departamentos que gastam bilhões de dólares tentando decifrar e reproduzir tecnologias encontradas em tumbas e templos antigos.
Muitas das tecnologias que usamos hoje, desde painéis solares até circuitos eletrônicos avançados, tiveram seu desenvolvimento acelerado através do estudo reverso de artefatos egípcios. Mas por que esses programas são mantidos em total sigilo e que outras tecnologias egípcias estão sendo estudadas que ainda não foram liberadas para o público? E isso nos leva ao 15º e último fato, que vai mudar para sempre sua perspectiva sobre o Egito e sobre nossa própria existência. Estudos recentes de neurociência descobriram que quando pessoas visitam sítios arqueológicos egípcios, especificamente o interior das pirâmides, seus cérebros produzem padrões de ondas nunca observados em nenhum outro local do planeta. Essas ondas cerebrais únicas ativam regiões do cérebro que normalmente permanecem dormentes. Regiões associadas a capacidades como intuição ampliada, percepção extrasensorial e acesso a memórias que transcendem a experiência pessoal individual, como se os antigos locais egípcios fossem projetados para despertar potenciais humanos que nossa civilização moderna esqueceu que possuía. Pessoas que passam tempo significativo no Egito relatam experiências de expansão de consciência, insights profundos sobre sua própria natureza e uma sensação de conexão com conhecimentos universais que não conseguem explicar racionalmente. Experiências que sugerem que o verdadeiro tesouro do Egito não são ouro ou artefatos, mas o despertar de capacidades humanas adormecidas. Esta jornada através dos mistérios egípcios nos revela algo profundo sobre nossa própria natureza. Cada fato que descobrimos não é apenas sobre o passado, mas sobre possibilidades futuras para a humanidade. O Egito não é apenas um país com uma história fascinante. É um espelho que reflete nosso potencial não realizado como espécie. Os conhecimentos que os antigos egípcios possuíam sobre consciência, tecnologia e nossa conexão com o cosmos não se perderam. Eles estão esperando para serem redescobertos por aqueles que têm coragem de questionar as versões oficiais da realidade e buscar verdades mais profundas. Quando você olha para as pirâmides, não está vendo apenas monumentos de pedra. Está vendo evidências de que a humanidade já foi capaz de coisas extraordinárias. E se fomos capazes uma vez, podemos ser capazes novamente. O Egito não é apenas um destino de viagem. É um lembrete de quem realmente somos e do que podemos nos tornar. Mas será que isso é tudo? Que outros segredos sobre antigas civilizações e conhecimentos perdidos ainda aguardam para serem revelados? Que outras verdades sobre nossa própria natureza e potencial humano permanecem ocultas, esperando para transformar nossa compreensão da realidade? Se este conteúdo abriu sua mente para possibilidades que você nunca havia considerado, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio e engajamento é o que torna possível trazer essas revelações incríveis para você. E se você realmente quer apoiar este trabalho de pesquisa e descoberta, sua ajuda financeira através dos links na descrição permite que este canal continue desenterrando verdades que podem mudar o mundo. Porque quando mais pessoas despertam para essas realidades, mais próximos ficamos de redescobrir nossa verdadeira natureza como humanidade.